Boa tarde. Hoje nós iremos dar continuidade ao conteúdo de português, tá? Nós paramos aí na página 40, então hoje nós vamos para a hora da leitura aí na página 41, tá? Nós iremos conhecer outra lenda aí dos povos indígenas. Vocês lembram que no iniciozinho do livro nós vimos aí a lenda do Guaraná? Então hoje nós vamos conhecer outra lenda, tá? Vamos lá? No início deste capítulo, você conheceu, deixa eu aumentar aqui a tela, pegar a mão para que eu possa estar acompanhando com vocês, tá bom? A leitura. E vocês aí com o livrinho aberto, tá? Não deixe de acompanhar junto com a tia. Muito importante que vocês acompanhem aqui a leitura. Hora da leitura. No início deste capítulo, você conheceu a lenda do Guaraná. Leia esta outra lenda indígena contada pelos Bororós. Bororós são outros povos indígenas aí, tá? Nós vamos conhecer um pouquinho desses povos, dos Bororós, onde eles vivem. Deixa só o computador aqui carregar. Certo. Aí nós temos aqui esta lenda aqui interessante. Vamos ver o que conta. Os curumins e as estrelas. Minha bisavó, filha de negra da senzala com um indígena da etnia Bororó, contava que seu pai sempre lhe narrava uma história sobre o surgimento das estrelas. Então, nós vamos conhecer a história sobre o surgimento das estrelas. Ele dizia que no estado do Mato Grosso, onde vivem os Bororós, na imensidão da noite, não havia nenhum brilho sequer, nada, só breu e silêncio. Breu é o escuro, né, gente? Os indígenas, ao deitarem suas redes, podiam olhar à noite e contemplar apenas a escuridão, enquanto o sono não os embalasse, em sonhos de pescaria ou caça de tatu, pescas e capivaras. Contava o pai de minha bisavó que os homens da aldeia não sonhavam com canjica, beiju ou pirão, porque durante o dia eram as mulheres que se ocupavam de preparar a alimentação de toda a tribo, enquanto os homens caçavam e pescavam. Acontece que certa noite, quando os homens derrubados de cansaço sonhavam em suas redes, as mulheres puseram-se a moer milho para preparar o cauim e perceberam que faltava espigas no cesto. Então, logo que o sol lançou seus primeiros raios, anunciando uma nova manhã, as mulheres adentraram nas matas procurando milho para preparar o cauim. Porém, só encontravam espigas minguadas e sem cor. Procuraram por quase todo o dia, sem nada encontrarem. Uma das mulheres teve uma ideia, voltar à aldeia e pegar as crianças que são conhecidas como curumins e levá-las para o meio da floresta, a fim de encontrarem espigas robustas e suculentas, já que os curumins costumam dar sorte aos adultos. A sorte veio com os curumins e as mulheres indígenas encontraram um milharal viçoso e repleto de espigas de maduros e tenrosos grãos amarelos. As mulheres indígenas ficaram deslumbradas com tanto milho, colheram muitas espigas e levaram um grande cesto para a aldeia. Lá, a avó da tribo fez um delicioso bolo que foi devorado pelos curumins. Os pequenos ficaram com medo de que suas mães ralhassem com eles, pois o milho era para fazer o cauim, e foram se esconder em uma caverna. Mas como se escondesse, a avó e o papagaio sabiam de tudo. Com medo de que as mulheres os repreendessem, eles trataram de fugir. Então chamaram os beija-flores para que amarrassem um cipó no céu e começaram a subir nele. Deixa eu aumentar aqui. Quando as mulheres indígenas viram seus curumins subindo pelo cipó, subiram também, a fim de resgatá-los. Porém, algo misterioso aconteceu. As mulheres caíram no chão e se transformaram em onças. Os curumins, não conseguindo mais retornar à terra, ficaram para sempre no céu e foram transformados em cintilantes estrelas. Até hoje, no meio dos Bororós, tem gente que vê pequenos olhos de curumins piscando na escuridão da noite.
Outros acreditam ser os olhos de Deus, que olham para tudo que acontece por ali. Esta é uma lenda indígena. Então, essa lenda aí está contando aí o surgimento das estrelas, né? De acordo com a lenda aí dos povos dos Bororós, né? Aí nós temos o Linhas e Entrelinhas, que é onde nós iremos aí falar sobre essa lenda, tá? A história contada explica o quê? O que está explicando essa história, gente? Como a tia já falou, bem no iniciozinho aparece aí, né? A história explica como nasceram as estrelas, né? Antes era tudo escuridão, tudo breu, né? Como aparece lá na história. Não tinha estrelas. Então aí está contando como foi que surgiram as estrelas, certo? De acordo com essa lenda contada pelos povos bororós. A segunda questão. O que se passa? Onde se passa a história? Desculpa. Onde se passa a história? Então, a história aí, ela se passa em uma floresta, né, gente? Que é o local e o lugar onde os bororós, eles vivem. Lá no iniciozinho da história está dizendo que os bororós, eles são índios que vivem na região aí do Mato Grosso, né? Então, é uma lenda. Isso que acontece, a história se passa numa floresta. Trata-se de uma história antiga ou atual? Essa história, será que ela é antiga? Já faz bastante tempo ou ela aconteceu agora, atualmente? Com certeza ela é uma história antiga, né? Porque está falando aí do surgimento das estrelas. As estrelas já surgiram há muito tempo. Então, por isso que se passa numa floresta, porque nesse tempo aí, quando essa história aconteceu, ainda não existia nada, né? Talvez os portugueses nem tivessem chegado ainda ao Brasil, né? Então, era no meio do mato mesmo, né? Em que você pensou para responder a questão anterior? Quando se perguntou se é uma história antiga ou atual, o que você pensou para responder essa pergunta? Que é uma história antiga, que já faz bastante tempo que aconteceu. Tá? Eu quero que vocês reflitam e respondam o que vocês pensaram. A quinta questão. Quais são as personagens principais da história? Quem são esses personagens principais aí da história? Vocês viram que temos os personagens que aparecem na história, são os indígenas, né? Homens e mulheres, né? Aparecem também os curumins, que são as crianças, e a avó, né? São esses personagens aí que aparecem na história. Que animais participam da história? Os animais que são citados aí na história são o papagaio, os beija-flores, né? E a onça também aparece. Também diz que os homens eles sonhavam aí com caça-tatu, né? Capivara, com a pesca. Então, aparecem também alguns animais aí nos sonhos dos índios, né? Dos homens indígenas. O texto que você leu informa sobre determinado assunto, conta uma história por meio de uma sequência de ações, indica um procedimento para realizar a aula. Você vai responder, tá? Aí nós temos a oitava questão, leia a explicação disso, depois complete a lacuna. Os textos que contam histórias por meio de uma sequência de ações são chamados de narrações narrativas ou textos narrativos. Então, vocês vão completar aqui, tá? As lacunas. Com base nesta afirmação, podemos dizer que a lenda indígena, os curumins e as estrelas o que ele é? Ele vai ser classificado como narrações, narrativos, texto narrativo. Como que ele será classificado aí, de acordo com o que nós fizemos a leitura, tá? 9. Leia esta outra explicação, depois responda a questão assinalando um X na resposta correta. Todo texto narrativo tem um narrador, que é quem narra a história. O narrador pode ser o narrador personagem, quando conta e participa. O narrador personagem, ele vive a história, né? Ele conta aquilo que ele viveu. E o narrador observador, ele não participa da história, ele só observa, né? E quando apenas conta a história, ou seja, não participa como personagem.
Então, de acordo com a explicação, o narrador do texto, os curumins e as estrelas, é o narrador personagem ou observador? Né? O narrador está participando da história. Se ele estiver participando, é o narrador personagem. Se ele não está participando, está só contando, é o narrador observador. Tá bom? Aí nós temos a questão 10. Vocês vão responder até a questão 10, porque a questão 11 e o restante nós vamos deixar para responder depois, tá? Porque é bastante. O texto vai até a questão 14, tá? Então, vocês podem estar respondendo aí até a questão 10. A questão 11 em diante, nós vamos fazendo depois. Conte o que você observou no texto para responder a questão anterior. O que você observou, tá? Para poder responder que é o narrador personagem ou o narrador observador. O que você observou no texto? Aí, a questão 11, 12, 13, 14, nós vamos responder na próxima aula, certo? Responda, depois eu volto fazendo a correçãozinha com vocês, certo? Até mais.